Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. E o vídeo de hoje é mais um da série de vídeos sobre literatura contemporânea. Nessa playlist você encontra as minhas sugestões de leituras sobre autores atuais, autores contemporâneos, escritores que falam do nosso tempo, no nosso tempo. Então é muito interessante também a gente poder ler o que está sendo produzido de literatura no nosso momento. Como sempre, na descrição do vídeo eu deixo as referências e também links para vídeos ou outros textos relacionados à obra que a gente estiver analisando aqui. O livro de hoje é esse aqui, O Natimorto, do escritor Lourenço Mutarelli. O Mutarelli nasceu em 1964, ele é, além de escritor, roteirista, desenhista e ator. Talvez você se lembre de tê-lo visto aí em alguns dos seus filmes. Ele é bastante premiado como roteirista e desenhista, ou quadrinista, que é o seu primeiro trabalho, na verdade, a sua primeira ocupação. E aí eu queria mostrar para vocês essa obra, para ter um pouquinho de ideia do que é o trabalho com história em quadrinhos do Lourenço Mutarelli. Esse daqui é o Diomedes, a trilogia do Acidente. É grandão, assim, gigantão, porque é uma trilogia. São os 3 livros reunidos aqui nessa edição. Queria só dar um gostinho para vocês. O Diomedes é um investigador particular que vai ser contratado para resolver vários casos, principalmente casos de suspeita de adultério, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do que é o traço do Mutarelli, porque é interessante a gente pensar que esse traço, esse jeito de desenhar, de se expressar, que ele utiliza no quadrinho, vai, de uma certa maneira, ser transportado também para o jeito de fazer o romance. Então, quando a gente percebe as edições das obras do Mutarelli, são edições em que o texto conversa muito com a ilustração, e as ilustrações são do próprio Lourenço Mutarelli. Essa é a arte de produzir efeitos sem causa. Então percebam que tem uma capa muito interessante que dialoga aqui dentro do texto do livro, né? Então você está lendo o romance e você se depara com essas ilustrações, esses desenhos, essas formas gráficas que são do próprio Mutarelli. No Natimorto, daqui a pouco eu falo também um pouquinho mais. Ainda do Diomedes, ou do trabalho de história em quadrinhos do Mutarelli, eu queria chamar a atenção para 3 tópicos, né, que são muito interessantes nessa obra e que dialogam com o Natimorto, porque eles aparecem aqui. Não só aqui, aparecem em vários outros trabalhos do Mutarelli. O primeiro deles é esse aqui. Isso daqui é uma carta do tarô. Então ele desenha aqui, ó, a carta do tarô, é a roda da fortuna. E por que é interessante? Porque, de uma certa maneira, nesse primeiro livro da trilogia do Diomedes, essa coisa da premonição, da vidência, de ir a uma cartomante e ter acesso ao seu futuro, ela vai ser importante para determinar os acontecimentos. Então guardem esta parte que eu vou voltar daqui a pouco. Outra coisa que eu queria destacar é esse trechinho aqui, em que o Diomedes demonstra o quanto ele é um fumante desesperado. Ele fuma o tempo todo, e isso é uma característica interessante porque é do próprio Mutarelli. Ele é um fumante também inveterado nas entrevistas, nos vídeos, vocês procurem aí na internet, ele está sempre fumando, aparece com bastante recorrência. Então a gente vai percebendo dados que são biográficos e que aparecem nas suas narrativas. A nossa personagem aqui também vai fumar bastante. Então a gente tem uma cena em que ele fala dessa história do cigarro. E aí, uma outra coisa que é importantíssima, já no final aqui da trilogia, o Diomedes está tendo que se explicar, e aí ele conta a história de um jeito, e aí o interlocutor diz, não, mas não foi isso que você falou da outra vez. E aí o Diomedes é pego ali, né, naquela situação em que ele contou de um jeito e depois está contando de outro, e aí ele vai dizer o seguinte, mas será que não se pode mais nem se confundir?
Você não percebe que para te contar a história, eu tenho que montar tudo de novo na minha cabeça? Então, eu me confundi. É interessante a gente perceber que esse questionamento entre o que é a verdade, o que realmente aconteceu e o que é aquilo que eu estou contando, e cada vez que eu conto é de um jeito, é interessante perceber como essas relações entre o real e a ficção, e o que aconteceu e a maneira como eu conto, todas essas relações elas são muito limiares. É difícil a gente saber exatamente o que aconteceu, a questão da memória, será que a gente lembra exatamente como foi? Né, o que a gente diz é exatamente o que a gente pensou. Isso aparece com força aqui no Diomedes, aparece nas outras obras do Mutarelli e aparece com muita força aqui no Natimorto, por isso que eu quis mostrar, fazer essa introduçãozinha para vocês. Bom, ainda falando do Mutarelli, ele escreveu um romance que chama O Cheiro do Ralo, que virou filme. Então talvez você se lembre desse título por conta dele ter virado filme, cujo roteiro foi feito pelo próprio Mutarelli. Então ele escreve o romance, publica o romance, depois de um tempo ele escreve o roteiro para o filme e ele atua no filme, ele aparece, ele gosta de aparecer nos filmes dele. O Natimorto, que é o nosso livro de hoje, ele foi publicado originalmente em 2004 e depois ele foi reeditado em 2009. Em 2011, ele vira filme, depois de ter virado também peça de teatro, ficou em cartaz bastante tempo. E aí vira filme, e o Mutarelli está no elenco também, então ele faz essa coisa meio aparecendo em papéis menores, né, secundários, vai aparecendo aí nos seus romances. Bom, queria que vocês observassem a capa do livro, é uma capa bastante interessante, tem esse trabalho gráfico bonito, né, do próprio Mutarelli, que a editora comprou, então vocês percebam que a cor da letra do texto é diferente, a maneira como o texto é organizado também foge um pouco do padrão tradicional do romance. Todos esses são aspectos interessantes para o leitor observar, e aí o leitor cada vez mais experiente vai observando com mais atenção todos esses detalhes. O que eu posso dizer desse livro é que ele é uma obra muito provocativa, é repleta de tensões, né? Então você fica no livro assim, ó, não puxa para lá, puxa para cá, ele está sempre cheio de tensões, de paradoxos e referências. O Mutarelli é um escritor que tem uma bagagem cultural muito, muito grande, e isso aparece aqui. Então são referências que vão da filosofia às artes plásticas. Se você gosta do Schopenhauer, se você gosta do Nietzsche, tá aqui, tem um monte, você vai gostar da obra. Se você gosta de pintura, de pintores, né? Se você gosta de fotografia, um monte de referências aqui na obra. Se você gosta das histórias em quadrinhos, se você vem desse universo, gosta das histórias em quadrinho, dos grandes autores, tem aqui também um monte de referências. Gosta de música, música clássica, tem um monte de referências também. Então, é muito interessante a gente perceber por que tem tantas referências e para que elas servem. Já falei em outros vídeos, o escritor não coloca nada aqui à toa. Você colocou, é porque é importante. Então, o leitor que quer ler este livro de maneira um pouco mais aprofundada, tem que saber que é um livro que vai dar trabalho. Porque quando ele cita o Schopenhauer, se você não conhece, Google, vá lá, procure um pouquinho para entender melhor do que se trata. Quando ele cita o Nietzsche, quando ele fala do abismo, eu preciso entender o que o Nietzsche falou do abismo para poder entender o que ele está dizendo aqui. Então é um livro com o qual a gente também aprende sobre coisas que a gente talvez não conheça e aprende também a relacionar, a estabelecer ligações, conexões entre coisas que às vezes parecem muito díspares, né? Parecem distantes, mas que não, que nos ajudam a compor o que é o nosso repertório, a nossa bagagem cultural e que vai dando camadas de leitura. Você pode ler esse romance como uma historinha, começo, meio e fim. Já adianto que é um fim muito surpreendente. Então, se você quer uma coisa surpreendente, esse livro é para você. Você pode ler nessa primeira camada, não é? De começo, meio e fim, mas você pode fazer camadas, fazer leituras de camadas aprofundadas, não é? Vai procurar os aspectos filosóficos, artísticos, os nomes das histórias em quadrinho que ele cita. É muito interessante fazer essa colcha mesmo, e costurando todas essas referências que ele nos dá como numa colcha de retalhos muito bem costurada, muito bem elaborada. Todas essas referências, elas servem também para criar um cenário. Um cenário no qual nada que aparece aqui é o que parece ser. Guardem isso para a hora de fazer a leitura, tá?
nada do que aparece aqui é exatamente o que parece ser. A primeira coisa que é interessante a gente pensar é que são dois tipos de narrativa, de voz narrativa. Nós temos uma narração em primeira pessoa, tem um eu que conta de maneira muito fragmentada, não é? De maneira pouco linear, não é aquela frase que começa aqui na linha, vai até o final e volta. É quase como que uma prosa poética, o que é muito interessante, porque é nesta prosa poética que a gente tem acesso ao que o narrador pensa e ao que o narrador sente. Porque nem sempre o que ele diz é o que ele pensa, né? Então, quando a gente tem essa espécie de prosa poética, nós temos acesso ao que o narrador pensa ou sente. E depois, longos trechos de diálogo. São os diálogos. As personagens, elas aparecem já no diálogo, elas aparecem em ação, na sua performance, já realizando. Funcionaria muito bem como uma peça de teatro. O livro é dividido em 4 capítulos que a gente pode tranquilamente chamar de atos, como no texto teatral. Cada ato, né, traz para a gente uma informação importante ou uma parte importante do que vai ser essa história. Bom, quem são os personagens dessa história? Nós temos um cara que se apresenta como o agente. Tipo um agente caça-talentos. Ele procura cantores, cantoras, músicos. Ele é um caça-talentos. Ele se chama de o agente. E temos a cantora. Que é cantora. É interessante observar que eles não têm nome. Nenhuma personagem ao longo do romance tem nome. Eles não são marcados por aquilo que de certa forma nos dá a primeira individualidade, que é o nome próprio. Então você tem o agente, a cantora, a esposa, o maestro. Ninguém tem nome nessa história, é importante prestar atenção nisso. E a história começa numa rodoviária, que é um espaço não espaço, né? Não sei se vocês já pararam para pensar que tem alguns espaços que eles são mais não espaços. Por exemplo, a rodoviária. Ninguém fala assim, eu vou à rodoviária fazer o quê? Eu vou ficar lá. A rodoviária não é o seu objetivo. A rodoviária, ela é esse limiar entre o chegar e o partir. Ou você vai porque você vai viajar, ou você vai porque você está esperando alguém chegar. Você não vai para ficar lá, à toa. Então, de certa maneira, o texto tem começa com esse não lugar, que é o espaço da rodoviária. E aí eu vou ler para vocês o primeiro, então, encontro, não é, das nossas duas personagens centrais, que são o agente e a cantora. Entro na estação rodoviária. Estou ansioso, corro ao guichê. Não ao que vende bilhetes, ao que vende cigarros. Um maço de Cowboys Light, por favor. Analiso a frente do maço. Com receio viro. Estampado, o natimorto. Vou até a plataforma de desembarque, aguardo ansioso, tiro um pequeno bloco de notas, mentalizo. O natimorto. Aguardo. Estudo os novos arcanos, creio em meus pensamentos. Ontem foi. A rainha despreza o rei pelo que sai de sua boca. E hoje me encontro aqui, esperando a cantora. Mesmo advertido de que em gestantes o cigarro provoca partos prematuros e nascimento de crianças com peso abaixo do normal e facilidade de contrair asma, acendo um cigarro. Parece um texto um pouco truncado, um pouco labiríntico, mas é isso mesmo, e é isso que faz esse texto um texto tão bacana, um livro tão legal. Vale a pena destacar o título do livro, que já aparece aqui. O que é o natimorto? Quando a gente procura no dicionário, né, o natimorto é o nome que se dá para o bebê que, ao nascer, já está morto. E é uma pergunta que o nosso narrador vai se fazer, né? O que é nascer já morto? O nome técnico que se dá é esse, natimorto. Nat de nascimento, né, de nascer, e morto, porque ele já sai do ventre da sua mãe sem vida. Então, percebam que é um título bem, né, assim, pesado, e isso vai ser levado ao longo de toda a história. Também vou destacar essa ideia, não sei se vocês perceberam aí quando eu fiz a leitura, de que quando ele pega o maço de cigarro, ele olha para o maço de cigarro. Sabe aqueles desenhos horríveis, aquelas fotos horrorosas, né, que tem no maço de cigarro para alertar sobre os problemas e os riscos do fumo? Então, isso é muito importante, porque ele vai sempre olhar para essas imagens, e são essas imagens que vão dar a tônica
aí do nosso romance. Por quê? Porque o nosso narrador, ou agente, inventou, construiu, elaborou na sua cabeça um jogo, uma espécie de jogo de tarô, um jogo premonitório, no qual é possível adivinhar o destino. E as cartas desse tarô, desse jogo, né? Normalmente a gente joga tarô com cartas de baralho ou cartas especiais do tarô. As cartas do tarô deles são essas imagens que vêm no verso do cigarro. É uma loucura, é uma ideia maluca, insana. E aí o que acontece é que nesse momento que ele está lá na rodoviária, a cantora chega, eles se encontram lá, tudo bem, eu sou o agente, blá blá blá. Eles sentam para tomar um café e aí surge essa história do cigarro, porque eles pedem 2 maços de cigarro, um para ele e um para ela, e ele pede para olhar, ele fala assim, posso olhar o seu cigarro? E aí eu vou ler esse trechinho, porque ela pergunta, mas por que você quer olhar? E aí ele explica, eu tenho um jogo do tarô tal, e aí eu vou contar, vou ler esse pedacinho aqui para vocês. O agente, percebam que é o diálogo, né? Assim, a gente tem acesso já ao que eles estão conversando. O agente, pois então, aquelas cartas de tarô me causavam uma expressão de estranheza, um desconforto, um quase medo. Eu tinha uma sensação. As figuras daquele baralho me causavam uma sensação muito semelhante à que sinto quando contemplo essas figuras de advertência. Duas coisas aqui. A primeira é que ele está dizendo para ela que ele tinha uma tia, quando ele era criança, que jogava carta, que lia a sorte, né, no tarô, e ele ficou muito impressionado com aquilo, com aquela possibilidade, potência de conhecer o futuro através das cartas do tarô. E a palavra advertência aparece, gente, praticamente em todas as páginas do romance. Como uma advertência para você, leitor, também, né? Esteja advertido que no livro as coisas não são o que parecem. Porque na vida as coisas também tendem a não ser exatamente aquilo que elas parecem, né? Então você, leitor, esteja advertido. Me entende? E aí, como eu ia dizendo, eu fumo um maço por dia. Então, acho que a imagem vai prenunciar de alguma forma o destino desse dia. Deu para entender? A voz. Nossa, que ideia fascinante. Mas isso quer dizer que você, de qualquer forma, só terá dias ruins? E ele explica que não, que assim como no tarô, as cartas, mesmo a carta da morte, por exemplo, às vezes pode significar uma coisa que seja positiva. E ele vai explicando cada uma das imagens que vem lá no cigarro como sendo potencialmente positivas ou negativas. E ele vai explicar todo esse jogo que ele inventou na cabeça dele, de premonição do futuro a partir dos maços de cigarro. E a voz, que é a nossa cantora, fica encantada. Ela acha aquilo incrível, fica super impressionada, eles conversam bastante sobre isso. E aí o mais interessante, o mais legal, é a gente pensar assim, é muito comum a gente ouvir a frase, a arte imita a vida. Né? Valeria aqui um vídeo de 8 horas sobre o conceito de mimese e imitação, desde o Aristóteles, para a gente pensar como que a arte se apropria de várias coisas da vida real para transformar e ressignificar, tarará. Só que nesse caso, o que o nosso narrador está propondo é que a vida imite a arte. Porque primeiro ele pega o maço de cigarro, olha a imagem, e aí ele vai fazer com que o seu dia seja o que está previsto ali. Ele deu uma significação para cada uma das imagens do cigarro. E aí ele faz com que o dia dele seja aquela significação. É doido, mas é muito interessante, né? É muito legal, porque a gente vai perceber que o tempo todo ele está discutindo o ser e o parecer. O real e a ficção, a escrita, a literatura. A verdade e a ilusão. Não como sendo coisas assim opostas, mas como sendo os dois lados de um mesmo espelho. Então as personagens se espelham, como o ser espelha o parecer. E aí onde é que a gente fica, né? Como é que a gente descobre em que lado do espelho que a gente está? É uma leitura bastante interessante. Dá-se aí que na história o nosso narrador vai convidar a cantora para ir para a casa dele almoçar. E aí a gente conhece a esposa dele, tarará,
E aí, gente, vem a parte também muito interessante, que a esposa fala assim, pô, você é cantora? Canta aí, sim, né, cantora de ópera, uma coisa maravilhosa, meu marido falou que você é a maior cantora do mundo, canta aí, para eu ouvir. E aí, eu vou ler o momento em que ela canta pela primeira vez, né, o momento em que a gente vai ouvir a voz dela pela primeira vez. O nosso narrador, nesse momento, já é a página 14 do romance, a chama de a voz da pureza. A voz da pureza se levanta e dá uma leve pigarreada. Então, seu semblante se fecha em plena concentração. E sua boca começa a se mover. E seu rosto se transfigura a cada instante. Para alguém menos refinado, a impressão pode ser de que ela só esteja ali de pé, movendo a boca a esmo, ao acaso. Mas isso só para os seres de uma natureza muito bruta. Isso apenas para os insensíveis ou os ignorantes. Essa impressão cabe apenas àqueles realmente menos sofisticados, que não percebem que não podemos ouvir um único som emitido de sua suave boca, por se tratar de um som que, de tão puro, de tão cristalino, faz-se inaudível aos mortais. Então a gente não escuta o que ela canta? Não. A esposa do agente não escutou. Ela olhava para a cantora e a cantora estava assim. E não saía voz nenhuma. Isso é que loucura. Quanto a mim, me derramo em lágrimas e sinto todo o meu corpo arrepiar-se diante de um momento quase sacro, transcendente. Vai se dar uma pane nessa casa. Porque a esposa vai dizer, essa mulher não canta nada, no mínimo ela é uma vagabunda, é sua amante, você está tendo um caso com essa mulher e ainda traz para dentro de casa, vai desencadear uma briga entre o casal e aí nós temos um par de nãos. O agente é um agente medíocre, fracassado, que não agencia ninguém. Acabou de, né, tá saindo de um casamento também medíocre e fracassado. Ele é um não agente. Ela é uma cantora que não canta, que não tem voz. Tem uma voz que ninguém escuta. Percebam que é um livro cheio de nãos, né? Cheio de espaços vazios que precisam aí ser completos, não é? Preenchidos pelo próprio leitor. A partir desse momento, o agente e a cantora vão para um hotel, que é um outro não lugar. Porque você vai assim, eu vou para o hotel, eu vou ficar lá para sempre, indefinido. Não, o hotel também é um lugar de passagem. Você vai para o hotel, mas você sabe que você vai voltar para sua casa, que é um tempo que vai acabar, e dali você segue viagem ou volta para casa, enfim. E eles vão para esse hotel e aí o agente vai propor à cantora um jogo. Que eles dois compartilhem o mesmo destino que for dado pelas cartas do cigarro. Para a cantora, no começo, é meio que uma brincadeira. Ela fala, pô, eu acho legal essa história de pensar que o nosso dia pode ser pautado por uma carta de tarô e você inventou esse novo tarô. É uma brincadeira legal e tal. Então, para ela, começa como uma brincadeira. Para ele, não. Para ele já é uma coisa séria. Eles vão dividir um destino, vão ficar juntos para sempre dentro daquele quarto de hotel. Ele quer transformar esse não lugar num lugar de permanência. Ele quer se afastar do mundo. Primeira coisa que ele faz, fecha todas as cortinas. Ele não quer saber se é dia ou noite. Se livra dos relógios, desliga o celular. Ele não quer mais o mundo de fora. Ele quer viver uma nova realidade que ele está criando ficcionalmente dentro deste quarto de hotel. E ele quer que a cantora embarque nessa viagem com ele. É um livro surpreendente. Quando vocês chegarem ao final, vocês vão ficar de queixo caído, eu tenho certeza absoluta. Eu fiquei meia hora pensando, meu Deus, o que é isso? E vale muito a pena. Antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer uma relação, porque são milhares de relações que a gente podia fazer com as referências que são propostas no livro, mas eu queria pegar essa ideia das cartas do tarô, né, essa ideia que aparece na capa do livro e que guia, né, norteia toda a história, que eu falei para vocês, aparece aqui no Diomedes também, e aí eu queria trazer uma obra, que é essa daqui, do maravilhoso, divo, lindo, Italo Calvino, um escritor italiano, que eu vou fazer uns 15 vídeos depois sobre ele. Mas nesse caso é uma obra chamada O Castelo dos Destinos Cruzados. Olha o título, que já é lindo, né? O Castelo dos Destinos Cruzados. Então é uma sugestão de leitura dentro da sugestão de leitura. Se você não conhece o Calvino, não conhece essa obra,
Depois que você fizer a leitura do Natimorto, vale muito a pena ler, porque nessa história as personagens ficam mudas. É uma história, uma obra muito anterior, né, ao Natimorto. Nessa história as personagens ficam mudas por um encanto, elas passam por uma floresta, um bosque mágico encantado, e o preço a se pagar, porque toda magia tem um preço, é a mudez. Elas perdem a voz e elas se encontram, né, esses viajantes se encontram numa espécie de estrebaria, numa pousada, uma coisa lá na beira, uma estalagem, na beira da estrada, e aí elas vão contar, cada um vai contar a sua história, de onde eu vim, o que eu estava fazendo aqui. Só que eles são mudos, né, ninguém fala. Então existe um baralho, né, do tarô, que eles usam para contar as histórias. E é genial, porque a pessoa que está contando a história põe lá a carta do tarô, que para ela tem um significado. Só que cada um dos viajantes, quando olha para aquela carta, pode entender outra coisa, porque aquela carta pode ter significados variados, né? Por isso que é interessante, os destinos todos se cruzam e cabe ao leitor estabelecer esses cruzamentos e acompanhar essas estradas todas para pensar nessa escrita literária, pensar na literatura como um jogo mesmo, que é o que acontece aqui. É a literatura como jogo, a escrita como um grande jogo. Espero ter despertado em vocês o desejo, a vontade de ler o Lourenço Mutarelli, de ler o Natimorto, que é a minha obra favorita, né, dele. Na descrição aqui do vídeo, vou deixar, além das referências gerais, o link para um texto que eu escrevi, que tem uma abordagem, né, teórica, crítica mais aprofundada, que busca estabelecer as relações com os autores de filosofia que ele comenta. Então, para quem quiser uma leitura mais aprofundada, depois de ler o Natimorto, vai lá para ler o texto. Assinem o nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem bastante e comentem as suas leituras. Até a próxima!